Passo a palavra agora para o companheiro Kleber Rosa. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. De fato, esse seminário tem sido muito forte para a gente, por tudo que ele significa para nós, né, que estamos nessa militância, mas para a cena política, né, de movimento social também, que com certeza está recebendo essa boa nova com muito entusiasmo. E o dia de ontem, eu conversando um pouco mais cedo com alguns colegas, eu disse, olha, se algo acontecesse que impedisse a realização desse seminário no segundo dia, o seu primeiro dia já teria sido algo fantástico, porque foi extremamente, até surpreendente para mim, porque desde a hora que começou aqui, às 14 horas, esse auditório lotou de ter pessoas em pé, e ele permaneceu lotado até às 10 horas da noite, quando a gente encerrou os trabalhos. E isso foi uma coisa, isso é algo que revela a importância disso que nós estamos fazendo. E ontem foi um dia muito emocionante por tudo isso, né? Infelizmente, as nossas emoções, que refletia o nosso entusiasmo, terminou dando lugar à emoção da tristeza por conta da perda da Marielle, né, que eu particularmente não conheci pessoalmente, mas isso não impede nesse momento da gente sentir profundamente essa dor, até porque é tudo isso, é sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que a gente está falando, a naturalidade de como se mata negros, como se mata homens e mulheres negras e negros nesse país. E para mim, falar sobre esse tema e tentar conjugar racismo e política de segurança pública e droga, é dizer que, antes de tudo, nós estamos falando de racismo. Para mim, não existe combate à droga. Para mim, o que existe é uma política disfarçada de combate à droga, até porque a droga é algo que, proibida ou não, ela está acessível a todas as pessoas. As pessoas que querem e que hoje lutam para que as drogas deixem de ser proibidas, e as pessoas que dizem que as drogas têm que ser proibidas, todas elas têm acesso às drogas, né? Ela está aí para todo mundo. Então, na verdade, a proibição ela é apenas mais uma face daquilo que a gente chama de política de controle e de extermínio da população negra. E essa política, ela não é nova, ela não começa de hoje, já fala das outras pessoas aqui que me antecederam, resgata isso. E eu quero trazer também aqui, nesse sentido, né, não tem como a gente não visitar a história. E ao longo da nossa... Primeiro, a gente precisa dizer que a própria mudança do mecanismo e do modelo de exploração econômica do nosso Estado, quando ele muda e deixa de ser um modelo escravocrata, ele não é feito a partir de nenhuma ruptura, e não há uma perspectiva, na verdade, de inclusão da população até então escravizada. O que há é apenas uma mudança da forma de lidar com essa população, mantendo-a na sua exata condição, apenas mudando a sua interface. E, nesse sentido, o Estado, ele primeiro marginaliza, ele cria mecanismos de marginalizar, e dentre eles está a proibição do acesso à educação, a ausência de políticas públicas, todas elas, seja de emprego, seja de moradia, seja de saúde. O Estado criminaliza, portanto, cria leis específicas que atingem especificamente a população negra, com o objetivo claro de criminalizar, e a partir disso
poder controlar e exterminar. E esse extermínio, ele é físico, mas ele é também simbólico. Numa perspectiva de que há de se negar, né, à população negra a sua condição de povo, há de se negar ao seu patrimônio cultural, religioso, linguístico. Então, há uma tentativa de fato, de extermínio dessa população. Quando a gente pensa hoje a política de drogas de combate ao tráfico, ela não atinge só ao traficante. Se ela não atinge só o traficante, ela atinge a qualquer pessoa negra, qualquer uma. A população negra ela é uma população independente de qualquer coisa, ela é uma população permanentemente vigiada. Ela é vigiada ao ponto de se autovigiar. Ela é tão controlada ao ponto de se autocontrolar. Qualquer negro, sobretudo negros jovens, que estão naquela faixa de altíssimo risco, porque não existe baixo risco para negro em nenhuma escala de idade, há essa relação de se autovigiar, que é uma coisa impressionante, né? Ao entrar em qualquer ambiente público, ao entrar numa loja, ao dar de cara com um vigilante, né? Entrar no supermercado com a mochila, é algo, né? E aos negros jovens que estão aqui sabem exatamente do que eu estou falando. Então, essa política que supostamente é para combater drogas, ela cumpre esse papel. E todo mundo, todos os homens e mulheres negras sentem isso, independente de estar perto desse ambiente, né, da favela, da droga ou não, independente de estar, inclusive, ser morador ou não de bairro de classe média. Recentemente, um amigo militante também, parceiro, Ademário, fez um texto muito bonito, quer dizer, bonito entre aspas, né? Muito triste, aliás, falando sobre o filho dele. Ele mora num bairro de classe média e o filho dele foi abordado na padaria no momento que ia comprar pão. E ele narra essa abordagem e ele fala exatamente isso, né? Ele sentiu, de fato, o que é o racismo, e olha que ele é um garoto negro de classe média, num bairro de classe média. Então, o racismo ele tem esse objetivo. E aí eu quero trazer para vocês aqui, em 11 de outubro de 1890, apenas 2 anos após a assinatura da Lei Áurea, foi incluído no Código Penal, através do Decreto 847 da lei, uma lei chamada Lei da Capoeiragem. Já ouviram falar da Lei da Capoeiragem? Pois é, o que era a Lei da Capoeiragem? Era uma lei que proibia a prática de capoeira, né? A prática da capoeira. Era uma lei racista? Não. Era uma lei apenas para evitar que as pessoas usassem instrumentos que pudessem praticar violência na rua. Óbvio, não era uma lei racista. Era uma lei apenas para manter a ordem, né? Pouco tempo depois, em 1941, no governo de Getúlio Vargas, a chamada Lei da Vadiagem, 1941. Não, ela permanece. A cultura que nós temos até hoje de não sair de casa sem documento tem uma relação direta com essa lei, né? A Lei da Vadiagem, em sua definição, essa lei dizia que entregar-se habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Ou seja, o Estado ele marginaliza, ele te tira a possibilidade de acesso ao trabalho, e depois ele criminaliza o fato de você não ter o trabalho. Isso é uma lei racista? Não. Provavelmente é para estimular as pessoas a procurar o que fazer. Isso não é uma lei que não tem nada a ver com raça. Agora, se alcança os negros, é porque os negros estão desempregados, né?
São maioria, é o que estão desempregados. Então a lei é contra a vadiagem. Agora, se os negros é que vadiam, então termina sendo contra eles. Eu quero trazer um outro dado. Na década de 60, olha aí meu tempo direitinho que eu não quero passar, eu estou tentando ser bem rápido. Na década de 60, a Igreja Católica travou uma grande perseguição aos cultos de matriz africana, produzindo ideias que sugeriam que os cultos afros seriam inconstitucionais. Observem o apelo permanente para a legalização, né, da ação racista. Boaventura Kloppenberg, acho que é isso, reconhecido intelectual católico da época, baseando-se em argumentos pseudocientíficos, construía argumentos para tentar impedir a prática dos cultos afros. Entre aspas, fala dele. Perguntamos anos atrás a um grupo de médicos, psiquiatras e especialistas em doenças nervosas se é aconselhável, sob o ponto de vista psíquico e médico, desenvolver a mediunidade ou provocar fenômenos espirituais. E todos, com absoluta unanimidade, responderam negativamente, declarando que semelhantes práticas são nocivas, prejudiciais, perigosíssimas, etc. São clamores das autoridades competentes, pessoas que têm autoridade para falar sobre o assunto. Autoridades competentes a gritar que as práticas espíritas e umbandistas contrariam a ordem pública e que, por isso, são contra a Constituição, que veda expressamente o exercício da religião que contraria a ordem pública. Isso não chegou a se tornar necessariamente lei, mas esse movimento fez com que o Estado absolvesse e institucionalizasse essa política, e é de conhecimento, se não de todos, mas da maioria das pessoas, quanto nesse período o candomblé, a umbanda, sofreu perseguição e era necessário ter autorização da Polícia Civil, sobretudo das delegacias criadas na época de jogos e costumes, para que funcionasse. Né? Permissão essa corriqueiramente negada e com registros diversos de invasão de terreiros de candomblés por agentes policiais. Mais uma vez, obviamente que isso não tem relação nenhuma com racismo, né? É apenas, mais uma vez, a manutenção da ordem e do bem-estar, provavelmente dos cidadãos de bem. E hoje, não é diferente. A polícia, o Estado, ele age de maneira a manter sob controle a população negra. Sob controle. E esse controle, surgiu um termo recente, eu até pesquisei, mas acho que eu não trouxe aqui, vou ficar devendo a referência, que chama de cárcere, constrói o termo de cárcere a céu aberto. Ou seja, nós vivemos num cárcere a céu aberto, quando vivemos nas favelas, como vivemos nas periferias das cidades. Porque há um cerco, um controle, uma atuação constante de medo, de vigilância, de extermínio, de prisão, de desmoralização. Então, eu não consigo discutir a questão da política de drogas sem pensar que ela é apenas mais uma face da maneira que o Estado brasileiro decidiu lidar com a população negra desde sempre. Desde sempre. Não é novidade dizer, né, que o Estado brasileiro planejou de maneira real e concreta a inexistência da população negra, quando, a partir da crença em estudos científicos de que havia, de fato, a superioridade genética branca, incentivou, né, possibilitou a política de miscigenação. Isso nos faz diferente, por exemplo, da África do Sul e da política adotada pelos Estados Unidos de apartheid. E o incentivo à imigração europeia com o objetivo de criar um número maior, né, de brancos,
favorecendo, incentivando a miscigenação, e acreditava-se que, dali a 3 ou 4 gerações, o Brasil teria se tornado, enfim, uma nação ao nível de todas as outras nações europeias, branco. Não conseguiu e continua tentando. E toda essa política faz com que a instituição policial ela atue com 2 pesos e 2 medidas. E aí eu quero terminar narrando um fato real, concreto, que eu, trabalhando numa delegacia, estava a bordo de uma viatura com outros amigos, outros colegas, e ao fazermos uma abordagem na região aqui da Ondina, próximo do Calabar, tinha uns rapazes que estavam aguardando o carro, e a bolsa, né, da amiga da delegada tinha sido roubada, e a delegada disse, olha, aqueles rapazes estavam aqui na hora que eu estacionei o carro. Apenas isso. E aí, ao abordar o grupo para conversar, quem fez essa abordagem foi eu, o colega que estava na retaguarda já chegou dando tapa. E aí eu intervi, disse, rapaz, espera aí, que é isso, faça isso não e tal. Estava com um grupo de meninas também, elas vieram para cima e tal, eu contornei a situação, não faça isso, repreendi ele. Enfim, essa mesma equipe, nós, a bordo da viatura, na Pituba, numa daquelas transversais da Pituba, que é um bairro comercial e residencial, né, daqui de Salvador, de classe média, e nós paramos ao lado de um veículo e tinham 4 jovens. Né, e ele olhou para o lado e falou, olha aí, ó, aí tem droga. Se a gente abordar aí, a gente acha. Agora, quem vai? Aí deve ser filho de desembargador, deve ser filho de juiz. Eu não preciso dizer a cor desses jovens. Não preciso. Mas isso não é um ato isolado desse policial. Isso é a internalização do que é a política seletiva de segurança pública. Os jovens brancos, ainda que em situação de delito, eles vão ter passagem livre. E têm, e carregam, de certa forma, em alguma medida, né, sua maconha tranquilamente para fumar. Beleza. O jovem negro não pode fazer isso. Ainda que não esteja com a maconha na mochila. Porque vai aparecer. Então não há política de combate a drogas. Há política de combate à população negra. E ela não começou agora, ela é permanente, ela é um traço da nossa história e, evidentemente que a legalização, e eu defendo a legalização das drogas, eu defendo a legalização de todas as drogas, comércio, produção, comércio e consumo. Primeiro, né, por tudo que a gente pode desconstruir com relação à droga, né, e o Karl Hartz vem com seu estudo e mostra isso, já 18 minutos, e sobretudo, porque esse é um debate, essa é uma voz que precisa ecoar, porque a gente precisa desconstruir a ideia de que existe combate à droga. Então, essa é a minha contribuição, essa é a minha fala. Infelizmente, o tempo é pouco. Eu gostaria de falar pelo menos mais uns 15 minutos, mas não vai ser possível e a dinâmica é essa. Tá bom? Então, agradeço. Obrigado.